Aê, gente! salve. Calopsita, né? Agora vocês lembram que eu era Ô, cabelo... gente, a calopsita tá soltando um montão de pelo, gente. Vocês lembram que eu era de cabelo preto, né? De 7 anos. Eu tinha 7 anos, agora eu tenho 8 anos. E eu tô 7. E aí... E tenho... Um cabelo de luzes. É. De papagaio. Que agora virou... Tá bom. Mas bora fazer beatbox do Baticino, né? Aquele lá de Natal. Mas Bora. É porque já passou o Natal, mas eu vou criar Só só que- quando vir o outro Natal. 3, 2, 1 e bate o sino, pequenino, sino de Belém. Todo mundo namorando e eu tô sem ninguém. Vem aqui, vamos arrumar. O solteiro tá manjado, hoje eu vou dançar.